Olá, diretamente do Ponto de Estúdio em Volta Redonda, mais uma edição do nosso podcast, para ser mais precisa, a segunda edição. O nosso podcast ele tem a pretensão de discutir assuntos relevantes da área de saúde em suas diferentes vertentes e complexidades. Como estamos em novembro, o novembro dedicado ao Novembro Roxo, que é o mês da prematuridade, não poderíamos deixar passar em branco esse assunto tão relevante, que faz parte também da nossa vivência do dia a dia. E que felicidade estarmos aqui, as três de novo, reunidas para poder tratarmos de um assunto tão importante. Eu, Patrícia Tadeu, fonoaudióloga, especialista em aleitamento materno crítico. Eu, Viviane Cine, odontopediatra e ortodontista. Eu, Ana Clara Vieira, fisioterapeuta osteopata. E para brindar esse podcast, nós trouxemos aqui hoje uma autoridade no assunto neonatologia, que é o Dr. Carlos Alberto Bering. Ele é pediatra neonatologista, doutor em saúde da criança pelo Instituto Fernandes Figueira e pela Fiocruz, titular da saúde da criança e do adolescente da Univassouras, diretor médico da UTI Supere Infantil do Médio Paraíba, UTI essa que eu tenho a honra de fazer parte da equipe. Doutor Beto, seja muito bem-vindo. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Bem-vindo. Patrícia, Viviane, Ana Clara, é uma honra realmente fazer parte A honra é toda nossa. desse honra toda episódio, Toda né? certeza, E nossa. tratando de um assunto de tanta importância como a prematuridade. Sim. Né? Talvez eu acho que seja um dos grandes desafios, não só da neonatologia, mas da pediatria. Cuidar do recém-nascido prematuro, garantindo a ele qualidade pós-alta hospitalar. Né? Então, eu acho que esse é o grande diferencial pelas inúmeras situações, né, e riscos que essa criança ela vai enfrentar pelo nascimento prematuro. Então, acho que é E não é pouco, né? um tema assim, bem interessante, que Com eu acho toda que certeza. É imprescindível que a gente divulgue isso, né, doutor? Posso chamar o senhor de doutor Beto? deve chamar de Já Dr. fica Beto. sabendo que todo mundo Se chama me o chamar de senhor Dr. Carlos Alberto, é capaz de eu ficar Quem que ela tá falando? Beto Bering. Beto Bering. Doutor Nem Beto precisa Bering. do doutor, exatamente. Vamos conversar um pouquinho assim, as pessoas não sabem, né, o quanto isso atinge a população, né? Então hoje, vamos falar assim um pouquinho em números gerais de prematuridade no Brasil e no mundo, como é que tá isso hoje? Esses números, alguns números são bem clássicos, assim, quando se fala de prematuro, né? Uhum. Então, são dados da Organização Mundial de Saúde. Só para a gente ter uma ideia, ela coloca que nascem no mundo anualmente 15 milhões de crianças prematuras. Meu Deus. Esse é um lado que espanta todo mundo. Assusta. Mas tem um lado muito ruim aí. Morre 1 milhão de prematuros todo ano no mundo. Uhum. E hoje, o Brasil, ele é o 10º país onde ocorrem mais partos prematuros no mundo. Está em 10º lugar nessa classificação aí. E quais são as causas, doutor? Então, são muitas causas, mas antes de eu falar da causa, eu acho que vale a pena a gente ter eu tocar num assunto que são números, né? Eu acho que número Sim. traz pra gente uma noção assim, mais real da situação. Então, quando a gente fala que o Brasil é o 10º país em partos prematuros, quanto que isso representa na nossa população? Então, hoje, no Brasil, 11% da população são crianças prematuras. Isso equivale mais ou menos, nascem 3 milhões de crianças nascidos vivos no Brasil todo ano. Uhum. E 11% dessas crianças são prematuras. São prematuras. Isso equivale aí a 350, 400 mil crianças. Quando eles desdobram esses dados, isso aí chega perto de 930 crianças ao dia nascendo prematura. Meu Deus. É como se nascesse 6 crianças prematuras a cada 10 minutos. Uhum. No nosso país é um número assustador, né? É verdade. Então você imagina assim, você ter gente para cuidar de tantas crianças prematuras Eu ia falar e isso você agora. conseguir dar um padrão de qualidade nesse atendimento, que eu acho que é o mais Para que elas difícil. sobrevivam, né? Para que elas sobrevivam com qualidade. Com Então, qualidade. Então, Vão bem, né? porque essa é uma discussão, assim, eu bato muito nessa tecla. Tem muita gente que cuida de prematuro, mas tem muita gente que fica muito feliz que ele sobreviva, que eles tenham alta do hospital. Mas quando você vai olhar essa criança no segmento,
Vocês que fazem acompanhamentos e Uhum. certamente o trabalho de vocês é de extrema gente importância para tentar corrigir uma série de coisas. A gente imagina que muita coisa poderia ter sido feita lá no início, enquanto ela ainda está dentro de uma UTI, Uhum. e que muitas vezes isso não é olhado Passa despercebido, passa né? despercebido ou se olha de uma forma um pouco mais grosseira, né? Uhum. Então aí você me perguntou quais são as causas de prematuridade. Tem muitas causas que fazem com que uma criança possa nascer prematura. Então você tem assim, aquela gestante que tinha algum problema na gestação, e aí o obstetra teve que interromper essa gravidez, né? Uhum. Então aí você tem principalmente os problemas relacionados à hipertensão arterial são talvez os problemas mais impactantes disso. Uhum. E às vezes por que ele tem que interromper? Porque às vezes não está sendo controlado, e aí você passa a ter algum risco materno, ou fetal, ou materno-fetal. Então, qualquer uma dessas situações, há a indicação de você interromper a gestação. Uhum. E aí a criança às vezes vai nascer prematura. Uhum. E tem aquelas situações onde a mulher tem um problema que acabou gerando um estímulo a um trabalho de parto prematuro, uma rotura de bolsa amniótica, Algo inesperado. e essa mulher entra em trabalho de parto prematuro. O que causa isso? Tem algumas causas, mas assim, talvez a mais importante sejam as infecções, Uhum. né? Então a gente sempre pensa, como é que a gente pode diminuir esse número de prematuros, né? Isso. Eu acho que a única estratégia para diminuir prematuro é o pré-natal de qualidade. Então, assim, tem que fazer 6 consultas, coloca muito isso. Tem que fazer um mínimo de 6 consultas, começando no primeiro trimestre. Não é só isso, né? Tem que ser um pré-natal de qualidade. Né? A gente tem mulheres que vão a 10 consultas de pré-natal, e quando você procura um exame, alguma coisa Não que tem você nada. precisa, não tem nada. Não tem nenhuma informação, às vezes, isso vai passando. Então, por exemplo, se você detecta infecção urinária numa gestação e controla isso, você muitas vezes está controlando um estímulo para o trabalho de parto prematuro, com uma ruptura prematura de bolsa amniótica, entendeu? Uhum. Você detecta uma mulher hipertensa, ou que ficou hipertensa, né, pela gestação, se ela tiver um pré-natal de qualidade, muitas vezes você consegue controlar essa hipertensão, evitando muitas vezes que você tenha que retirar essa criança antes da hora, porque a mãe está com a pressão descontrolada, trazendo risco para ela ou para o filho. Né? Sim, entendo então, e é muito importante essa informação, porque assim, dá para prevenir, né, doutor? Dá para prevenir. Existem Lógico que estratégias. existem algumas exceções, né, que são esses casos que a gente são inesperados, mas talvez uma maioria não chegasse nesse ponto, porque dá para prevenir em alguns casos, né? Exatamente. Então, fazer um pré-natal de qualidade pode salvar uma criança de prematuridade. Isso aí, e assim, né? Quando a gente olha no Brasil hoje, mortalidade infantil, né, nos últimos anos, a gente teve uma queda substancial da mortalidade infantil. Sim. Né? Na década de 80 era 70 cada 1000. A cada 1000 crianças, 70 morriam antes de 1 ano de idade. Uhum. Hoje a gente está com um número bem razoável. 13, 14 por 1000. Uhum. Tem países que têm menos de 5. Né? Mas essa é Veremos uma lá. outra realidade. Uhum. Aí vem a questão dos recursos. Né? Uhum. Então, assim, a gente ficar pensando, né? O que a gente hoje pode fazer para reduzir mortalidade infantil? Quando a gente olha as causas de mortalidade infantil hoje no Brasil, você fizer um gráfico, né? Fatias de causas, a maior fatia é a mortalidade perinatal. E a prematuridade, hoje, no mundo, ela está entre as principais, se não a principal causa de mortalidade em crianças abaixo de 5 anos. Isso a nível mundial. Uhum. Então, assim, os recursos que a gente usa, né, para tratar uma criança, não existe muito improviso, né? O Brasil é um país que tem muita coisa do improviso, às vezes pela falta de recursos, usa-se a criatividade, mas essas crianças nem sempre vão tolerar improvisos, né? Tem às que vezes ter um improviso com uma criança dessa pode ter um preço muito alto que ela vai pagar, né? A vida, né? Pode pagar com a vida, né? Isso aí. E assim, para as pessoas entenderem, né? Como é que a gente pode classificar a prematuridade? Isso é bem interessante, que às vezes fala prematuro, parece que é tudo uma coisa só, e não é. Uhum. Então, geralmente, essa divisão a gente faz estratificando pelas semanas de gestação. Uhum. Então, assim, a gente considera um prematuro extremo, aquela criança que nasce com menos de 28 semanas de gestação. Geralmente são crianças que têm menos de 1000 gramas. Uhum.
São as crianças... Pequenininho. Esses são os maiores desafios, Desafios. né? Uma criança de 28 até 31 semanas e 6 dias, ou seja, antes dela completar 32, ela é muito prematuro. De 32 até 33 semanas e 6 dias é o prematuro moderado. E o de 34 a 36 semanas é o prematuro tardio, que no passado era chamado no americano chamava de near term, era o quase prematuro. Isso causava um grande problema, porque as pessoas olhavam, é quase termo, então é uma criança que não precisa de cuidados, e eles viram que os problemas apareciam porque as pessoas banalizavam ele. Então eles mudaram esse termo para o prematuro tardio. Então, logicamente que a idade gestacional é que vai determinar o tratamento, quais são os problemas que você vai ter nessa idade, e assim, quem tem mais riscos de desenvolver, né, problemas de maiores gravidades, isso vai depender da idade cada estacional. categoria vai ter uma complicação. Cada categoria vai ter algumas complicações que são mais comuns nelas. Entendi. Entendeu? Ok. Então agora vou passar para minha amiga Ana Clara, né? Que tem muita coisa para perguntar também para o senhor, né? Sim. Bastante. Pergunta não falta. Então, Beto, eu queria que você falasse um pouco também, a título de esclarecimento, sobre a já atuação na UTI neonatal, né? E a gente pensou no tema neuroproteção, né? Para as pessoas saberem o que é e quais são as estratégias importantes que a gente sabe que vocês em UTI fazem muito bem. A gente procura fazer de uma forma que realmente tenha um impacto, né, positivo, tentando amenizar alguns problemas que realmente essas crianças têm uma chance maior de carregar, né? Então, assim, eu acho que se a gente olhar o último trimestre de gestação, vai de 24, 25 até 37, 38 semanas. Esse último trimestre é um período onde você tem um processo de mielinização e de sinapse muito, muito intenso. Quando uma criança nasce prematura, ela perde essa oportunidade de ver o cérebro dela desenvolver essas sinapses e iniciar esse processo aí de mielinização na vida intrauterina. Então, essa criança já nasce com uma situação de altíssimo risco, né? E essa criança, se a gente olhar hoje, uma criança a termo, ela nasce aí com 50 centímetros de tamanho, 35 de perímetro cefálico, e ela chega na vida adulta com o perímetro cefálico aí de uns 55. Ela cresce o perímetro cefálico cresce 25 centímetros. Meu pai sempre dizia assim, ele gostava de brincar assim, uma criança que não fica inteligente até 1 ano de idade, no máximo 2 anos, não vai ficar nunca mais, porque é ali que ocorre o crescimento cerebral. Então a gente sabe assim, o cérebro, ele cresce 20 centímetros a vida inteira, desde o nascimento. Metade disso cresce até 6 meses de vida. E mais 20% vai crescer até 2 anos. Então, com 2 anos de idade, uma criança já tem 80% do tamanho do cérebro de um adulto. Então, qualquer impacto que interfira nesse momento, isso vai gerar complicações. Então, a gente hoje olha o prematuro, hoje ele está ali ele entra no grupo de risco por uma série de doenças relacionadas ao neurodesenvolvimento, né? Justamente porque você acaba interferindo com esse processo normal aí de formação de sinapse, de mielinização. Então, logicamente, que qualquer cuidado, né, qualquer coisa, você imagina assim, o que é o ambiente da UTI, né? Então, a criança sai de um ambiente de total conforto, quentinho, e proteção. Um amigo meu gosta muito de brincar, às vezes a temperatura está agradável, e fala assim, nossa, tá igual a temperatura de útero. Aí ele não é médico, por que você fala isso? Ele é engenheiro. Ele fala assim, Beto, porque deve ser muito gostoso lá dentro, deve ser quentinho, né? Fica ali. Então, assim, a criança perde isso, vem para um ambiente que é uma diversidade de situações de gerar estresse dessa criança. Então, assim, se a gente, como neonatologista, se limitar a ficar só preocupado em assistência ventilatória, antibiótico, a gente perde muitas vezes a chance de talvez prevenir
uma série de coisas que são facilmente preveníveis que possam impactar o cérebro e, logicamente, o desenvolvimento dessa criança. Então, por exemplo, controle de luminosidade numa UTI, controle de ruídos numa UTI. Nossa, a gente entra em UTI hoje, tem países que as UTI, os leitos são individualizados em quartos separados, cada um tem seu quarto, cada leito de UTI fica dentro de um quarto. Então, no Canadá, nos Estados Unidos, já tem UTIs que são assim. Fica individual, justamente porque você tira um pouco daquele tumulto que é o UTI, é um troço extremamente barulhento, Hostil. Exato. Frio. A criança é submetida assim, a muitos manuseio, procedimentos de manuseio, né? Então, assim, Dolorosos. interfere com o sono dessa criança, o sono fica fragmentado, e a gente sabe que um sono fragmentado, isso vai gerar uma série de implicações para essa criança no futuro, né? Então, assim, é um manuseio excessivo, é o ruído excessivo, é a luminosidade excessiva. Então, assim, todas essas questões têm que ser olhadas dentro da UTI quando ela está ali naquele ambiente, né? Então, até tem um programa de cuidados, de avaliação, de desenvolvimento individualizado do recém-nascido, o NIDCAP, né? Que ele olha exatamente isso, que é coisa que a gente, pelo menos as UTIs, eu sou do Fernando Figueira, né? O ProBaby, agora Supere, a gente sempre teve uma preocupação muito grande com isso, é ver a criança confortável numa incubadora organizada, né, em flexão, naquele ninhozinho. É uma criança que nos primeiros dias você não deve ficar mexendo com a cabeça dessa criança. Tentando reproduzir, né, o tentando que ela reproduzir viveria. Um pouquinho do que ela viveria dentro da cavidade uterina, né? Otimizando, né? O Guilherme Santana lá do Canadá, ele fala, Beto, eu não gosto desse termo mínimo manuseio, porque o mínimo manuseio, ele parece que você tem uma hora que quer mexer, mas você não pode mexer. Então, na verdade, é um manuseio otimizado, é você mexer na hora certa, é agrupar, né? O que você vai fazer? Está na hora, vamos fazer uma coisa em conjunto, eu vou mexer, você examina, você pode, faz uma coisa organizada, justamente na tentativa mesmo, de tirar um pouco desse efeito deletério que essas coisas realmente vão causar num cérebro que está aí, veio antes da hora aqui para esse ambiente hostil, né? E realmente precisa de ter um olhar muito diferenciado para a gente conseguir impactar isso aí. Eu queria complementar uma coisa que eu falo muito para as mães lá. Eu digo que esse bebê vivia dentro do útero todo fechadinho, né? Todo protegido. Ele recebia todo o suporte gratuito. Isso aí. Né? Sem precisar fazer nenhum tipo, sem precisar ser autônomo. De repente, né? Ele se vê diante de uma situação onde ele precisa se autorregular em tudo. Exatamente. Num cérebro totalmente imaturo. Eu brinco com as mães e falo, ele morava dentro de uma casinha totalmente fechada e puxam essa criança lá de dentro e jogam eles na 25 de março, na semana do Natal. Meio que se vira, né? Se vira aí, cara, para você regular sua temperatura, seu incômodo com luminosidade, várias mãos que tocam essa criança. Então, assim, a chance, né, disso trazer irritabilidade, desorganização neurofuncional é muito grande. Muito grande. E a necessidade, né, da presença dos pais, né? Que é uma coisa assim que mudou muito, né? Que bom, né, Ana? Já tem esse convívio em UTI neonatal, né? Há muito tempo, mas a necessidade de a gente reforçar isso, né? O quanto é importante. É aquela história, né, Ana? A tecnologia ela é extremamente importante. Sim. Extremamente importante. Sem ela, a gente perderia muito dessas crianças. Mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque a tecnologia tende a afastar. Exato. Isso já foi visto, já se reverteu isso com alguns métodos, né? O método canguru é um sensacional que tenta reverter isso já há muito tempo, né? Então, assim, a tecnologia realmente tem essa capacidade. Os pais assusta muito. Fora o impacto, a gente falou de ruído, então tem uns dados interessantes. Ruídos dentro de uma UTI, 90% do ruído está relacionado a algum barulho de equipamento. Isso. Então, a gente tem, até como manusear esse equipamento, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, assim, os trabalhos chamam a atenção que tem recém-nascido, prematuro, que tem 104 picos de ruídos por hora. Nossa. Por hora. Você imagina que loucura que deve ser isso no cérebro de uma criança que está no cérebro em formação. A outra coisa é relacionada ao sono, é o excesso que a gente falou do manuseio, do mínimo manuseio.
Então, assim, tem um trabalho que eles mostram isso. Em 2 horas, um prematuro mudou 14 vezes o momento que ele estava, assim, de vigília, sono. E, assim, a grande parte disso está relacionado a toque excessivo, procedimento de enfermagem, procedimento de coleta de exame. E muitas UTIs Barulhos. ainda tem hoje a coisa de banalizar um procedimento doloroso, né? Então a gente ainda vê isso, infelizmente. A gente dando aula para lá, os alunos às vezes perguntam isso. Quando vai entubar um recém-nascido, prematuro, ou um recém-nascido, vocês fazem sequência para entubar? Eu falo, olha, a gente faz. A gente não permite que se faça intubação, a não sei que seja uma emergência, sem que você prepare essa criança com uma sedação, analgesia. Mas eu sei que muitas UTIs não fazem isso. Por quê? Porque o recém-nascido, principalmente o prematuro, ele não cria resistência, ele não resiste, ele não bate, ele não xinga. Então as pessoas, eu vejo isso pelos residentes de neonatologia. Às vezes a gente está assim, olha, essa criança vai precisar ser entubada. Quando você vê, ele já está com o laringoscópio na mão, um tubo. Aí você pergunta, mas você já prescreveu sedação e analgesia para ele? Nossa, mas demora muito para chegar. Porra, mas você já imaginou você sendo entubado? Exatamente. Quando você enfia um laringoscópio na boca de uma pessoa, aquilo deve ser um desconforto tão grande. Você imagina num recém-nascido que aquilo mexe o fluxo cerebral, chance de hipertensão intracraniana, então coisa assim absurda. Aí, às vezes, a gente vê um procedimento que é muito feito, que é a punção de calcanhar, né? Para colher. É só uma punção para fazer um destro, uma glicemia, para colher um capilarzinho. Aí tem um trabalho que o cara ele comparou uma punção de calcanhar, que geralmente quando você punciona o calcanhar para colher uma gotinha, na verdade você precisa às vezes de uma quantidade de sangue para encher capilar, ou para teste do pezinho, e a pessoa tem que ordenhar o calcanhar. Então os caras compararam punção de calcanhar com ordenha e punção arterial, radial, e viram, usando score de dor, que é a mesma coisa. Ele sente tanta dor quanto uma punção arterial. Então, mas vai fazer medicação? Não, tem medidas extremamente simples, cara. Pega um dedinho de luva, põe uma luva, pega um dedo, enfia na boca da criança, pinga glicose a 25%, deixa ele sugar, né? Dá 1 minutinho, 2 minutinhos para ele, ele se organiza de um jeito, né? Faz uma contenção, você vai lá, funciona, a reação dele é outra. Então, existem maneiras da gente tentar amenizar isso. Mas isso, infelizmente, tem que estar se falando a toda hora, né? Toda hora tem que ter alguém lembrando isso dentro do UTI. Porque é uma rotina muito pesada, né? Muita coisa que se tem que fazer. Parece que tem coisas mais importantes. Exato, né? E aí acaba caindo naquele... banalização. Vamos fazer de uma vez, né? E aí... Vamos fazer rapidinho, tem que ser rápido, né? E me diz uma coisa sobre o impacto da prematuridade nesses 1000 dias, né? Primeiros 1000 dias de vida. Isso aí é uma coisa que eu achei muito interessante. Vocês viram qual é o tema do Novembro Roxo desse ano? O tema é garanta aos prematuros começos saudáveis para futuros brilhantes. Então, você vê, os caras estão... O tema chama atenção exatamente nisso. Ou seja, o que você faz com ele, naquele momento, vai repercutir lá na frente. E essa questão dos 1000 dias, eu achei um link... Eu tenho um podcast de áudio, né, que eu faço. Comecei a fazer pelos alunos. E eu aproveito, às vezes, quando me convidam para participar de uma coisa, eu falo assim, vou fazer um podcast disso. E eu fiquei pensando, vou fazer ao invés de ficar falando de prematuro, essas coisas que todo mundo já tem, vou fazer uma coisa linkando a prematuridade. Qual é o impacto da prematuridade nos 1000 dias? É muito grande que você pegar. 1000 dias são 270 de uma gestação a termo. Depois 365 do primeiro ano, 365 do segundo ano. Né, você tem aí 730 dá 1000 dias. Se ele nasce, vamos imaginar uma criança entre o pré-termo extremo e o muito prematuro, 28 semanas. Ele já não tem 270 dias, já cai para 190 e alguma coisa. Então ele já perde 70 e poucos dias daquele período gestacional que a gente viu que é extremamente importante. Não só na questão cerebral, mas você imaginar que é no último trimestre de gestação que uma mãe passa uma quantidade maior de imunoglobulinas que ela tem já
pronta para proteger o filho. Bebê. Então ele nasce antes, ele já perde perde. muito disso. Então quando ele nasce antes, você tira aí um percentual muito grande já desses 1000 dias. E logicamente que isso aí vai impactar na vida dessa criança. Mas lógico, como é que eu posso melhorar isso? Melhorando um pré-natal. Então se você tem um pré-natal, que essa mulher tem uma nutrição adequada, né? Que você tem aí possibilidade de identificar um problema que possa gerar um trabalho de parto prematuro. Você já Sim. tenta amenizar isso, ou pelo menos segurar, né? Porque para a gente, quando fala em prematuridade, você segurar uma semana a mais no útero, Sim. pô, isso faz uma diferença enorme Sim. para quem vai Uhum. cuidar da criança, né? Uhum. Não teve jeito, ela entrou em trabalho de parto. Pô, se no período ainda gestacional você utilizar corticoide, para estimular a maturação pulmonar, você já tem um ganho enorme nessa criança quando E a nasce. gente ainda vê não fazer. Não fazer e às vezes te perguntar assim, você acha que deveria ter feito? Eu falo, pô, agora não dá vontade nem de responder, porque já nasceu pelo jeito, quando pergunta assim, porque já nasceu, né? É. Então fez corticoide, hoje entrou em trabalho de parto prematuro, outra medida obstétrica que ajuda muito o prematuro é o sulfato de magnésio, que ele tem uma ação de neuroproteção. Então são medidas, simples que o obstetra pode tomar que vai impactar nessa criança. Nasceu um prematurinho, se você consegue ali, hoje, tem uma série de trabalhos mostrando isso, chamando a atenção disso. Não é porque é prematuro, você não tem que partir do princípio que ele não vai aguentar respirar e você vai precisar entubar para fazer surfactante, porque existe surfactante. Surfactante foi maravilhosa quando ela surgiu, porque não tinha nada. E a criança ficava sendo ventilada com parâmetros muito altos, agredia pulmão pra caramba, e essas crianças, logicamente, pagavam um preço muito alto por isso. Aí surgiu o surfactante. Opa, ao invés de eu ficar muitos dias ventilando, eu faço o surfactante e em pouco tempo eu consigo estubar essa criança. Mas hoje a gente sabe que se pega um prematuro, que eu reanimo na sala de parto, e ele tem uma respiração espontânea, se eu colocar um CPAP, que é uma ventilação não invasiva em sala de parto, e transporto ele em CPAP para UTI, eu faço com que o alvéolo dele vai ficar aberto, por causa do CPAP, é uma pressão positiva. Então você garante um alvéolo aberto. Um alvéolo aberto, pneumócito tipo 2, que é imaturo, mas se ele lá dentro ele não produz o surfactante porque ele está colabado, cheio de líquido. Se eu garanto que ele fique aberto, ele inicia a produção espontânea. Então, muitas vezes, você evita que essa criança seja entubada, que faça surfactante. Mas e os muito prematurinhos, 25 semanas, 26 semanas, 600 gramas, 700 gramas, eles têm chance de falhar? Tem, mas os trabalhos mostram, mesmo esses pequenininhos, se ele respirar espontaneamente, você der essa chance a ele, mesmo que ele falhe dentro da UTI e precise ser entubado e faça surfactante, o prognóstico neurológico dele lá na frente é muito melhor. Vamos dar chance, né? Então, assim, quem está acostumado a trabalhar com prematuro, uma das coisas que mais me incomoda é ver uma pessoa querer adivinhar o que vai acontecer com aquela criança. Falar assim, essa criança não vai aguentar, não, é melhor entubar logo, porque é mais prático. Entuba logo, faz surfactante e tal. Ou então a criança que está entubada, que você quer estubar logo, e a pessoa fala assim, mas não vai aguentar, não, ele é muito pequenininho. Pô, você não vai ter nenhuma chance para ele, tadinho. Já nasceu prematuro. Se a gente tem chance, tem recursos hoje para fazer. Né? O menos é mais, né? O Guilherme chama muita atenção. O menos é mais. É isso aí. É porque é uma medida de pouca tecnologia, mas que tem um impacto enorme na vida dessas crianças. Né? Então, assim, cuidar bem dessas crianças no início é garantir, pelo menos tentar amenizar o impacto no futuro que o nascimento prematuro iria causar nele ali de ruim, naquele ambiente da UTI. Então, você tomar essas medidas, e aí tem uma listagem de medidas. Se ele ficar em ventilação, é ventilação protetora, é ventilação gentil, é usar CPAP na sala de parto, é estubar rápido, é uma série, colostroterapia, FO2. Controle ativo, né? O Koala, aqui tem um projeto que chama Koala, que é controlando ativamente o oxigênio. É você botar lá ao lado da criança 91% a 95%. Porque as pessoas que não estão muito habituadas, uma coisa que me preocupa no cuidado prematuro é que tem muita UTI, não é querendo falar mal de ninguém, lógico, de UTI, mas tem muita UTI que
muitas vezes quem está ditando as rotinas ali dentro não tem uma formação de neonatologia, Sim, tem uma formação de terapia intensiva. Sim. Verdade. Então a visão é muito diferente. É muito diferente. É igual o intensivista de adulto, eles são muito mais agressivos, são mais invasivos. Então, se a pessoa não tem o olhar para você ver uma criança, por exemplo, que está lá com 30% de oxigênio. Você olhou lá no saturímetro, ela está com 96%, 97%. Se a pessoa tem a visão do koala, do controle ativo disso, pô, tá mais de 95. Quanto que ela está com oxigênio? Está com 30. Baixa para 25, baixa para 21. Uhum. Porque muitos olham 97, 98 e falam assim, tá ótimo, oxigenando bem. Então, assim, porque a pessoa só está com a visão de que a hipóxia faz mal. Mas a hiperóxia não faz mal, né? Radical livre, todo mundo usa creme para proteger de radical livre, toma remédio antioxidante e tal. Mas pro bebê, mas o prematurinho, né? pode agredir que não tem problema nenhum. Então, isso é uma coisa que realmente faz a diferença. E eu acho que tem tudo para dar uma melhorada nisso aí. E a gente vê, né, quantas surpresas o prematuro mostra para gente, né? Então, um outro assunto que a gente queria tocar é sobre as consequências da prematuridade para o desenvolvimento motor, mas a gente também gostaria de falar sobre a neuroplasticidade, que é uma coisa que a gente tem muito a favor, né? Sim. A gente sabe dos riscos, mas a gente sabe o quanto a neuroplasticidade pode vir a favor quando a gente intervém de uma forma positiva, de uma forma gentil, de uma forma com cuidado, né? Precoce. Então, acho que aí entra, além do trabalho, né, do neonatologista, da equipe multiprofissional, né? Porque cada um tem um olhar aí né, mais detalhado. Puxando para a sua área. Sim. Exatamente isso. Então, apesar de todas essas adversidades que essas crianças têm, logicamente é um cérebro que, se você conseguir investir de uma maneira, assim, diminuir os efeitos, né, coisas que possam agredir, né, e tentar fazer com que essa criança fique mais organizada, seja bem estimulada, com certeza você consegue superar muito desses problemas que realmente vão impactar né, na vida futura de uma criança. Né? Não, tem tanto a parte motora, mas você tem a parte visual, tem a parte de audição. Todas essas questões, elas vão sofrer impactos aí diretos dos cuidados dentro de uma UTI, e que se você realmente não tiver um olhar para isso, você perde muito, essa criança perde muito quando ela chegar numa vida adulta, onde ela vai realmente precisar mostrar todo esse potencial. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre ligado nisso e acreditar que realmente a gente tenha muito a fazer, apesar da gente saber que os riscos de problemas são grandes, mas se você consegue amenizar, se você consegue fazer o estímulo certo, na hora certa, você realmente consegue fazer com que essa criança tenha um desenvolvimento muito mais próximo da normalidade. Ok. Importante, né? Eu fiquei pensando nisso agora. Hoje a gente tem muitos instrumentos de avaliação, né? Avaliações como General Movements, Heine, as avaliações do Bailey, né? E outras, né? Que podem fazer a gente detectar precocemente, né, o que essa criança está apresentando e ver que necessidade ela vai ter de intervenção. Sim, sim. Então, acho que isso também é uma coisa que a gente tem a favor, né? Porque hoje já se desenvolveu muito essa área. Então, a gente pode detectar isso o mais precocemente possível e também saber que instrumentos utilizar para ajudar esse bebê. Né? A gente sabe que o estímulo adequado, ele tem a capacidade no cérebro de fazer uma reorganização não só estrutural, como funcional. Sim. Né? Então, você tendo instrumentos, ferramentas que você possa identificar e, a partir daí, tomar alguma medida, realmente você consegue melhorar. E os trabalhos mostram, né? Mostram isso, exatamente. Exato. Essa questão da importância, né, da equipe, desses ajustes, levando em consideração toda essa questão do manuseio organizado, gentil dentro da UTI, né, para poder minimizar esses efeitos, que esse nascimento em desvantagem
já está trazendo para esse indivíduo, a gente tem alguns métodos que não são equipamentos, não são instrumentais, mas que trazem uma quantidade de benefícios muito grande, que é o contato pele a pele e a questão da colostoterapia. Fala um pouquinho pra gente da sua experiência com relação a esses dois métodos tão relevantes dentro, não só das UTIs que você trabalha, mas como impacto no desenvolvimento dessas crianças como um todo. Não são equipamentos, mas são tecnologias de ponta, De né? ponta. Talvez. Colo de mãe é tecnologia de ponta, né? Exatamente. Então, assim, a gente tinha falado um pouquinho da tecnologia que realmente afastou os pais. Depois a gente teve um trabalho de trazer isso de volta, né? E realmente é isso, né? O método canguru, quando fala em pele a pele, o método canguru vem logo na cabeça. Hoje, na verdade, se uma criança é um prematuro, a gente falou das estratificações da idade estacional, se ele nasce prematuro tardio, que é mais de 34 semanas ou mais, o programa de reanimação da Sociedade Brasileira de Pediatria, ele já recomenda que se a criança nasce bem, nasce vigorosa, está respirando, tem tônus bom, que você faça clampeamento tardio do cordão, ou seja, põe essa criança ali em cima da mãe e espere pelo menos 30 segundos para fazer o clampeamento do cordão. Se ela tem mais de 34, você já deixa ela com a mãe. Você já não leva mais ela para o CR, para fazer aquele monte de aspiração. Isso não existe, essa recomendação é essa. Isso de 34 semanas ou mais. Se ele tem menos de 34 semanas, aí não, você faz o clampeamento. Mais de 34, desculpe, você espera pelo menos 1 minuto. Quando é menos de 34, você espera pelo menos 30 segundos. A diferença é que o pré-termo tardio, você já pode deixar ele com a mãe no pé-a-pé, sem ter que levar ele para um OCR. E o menos de 34, você permite ele ficar no pé-a-pé até o clampeamento, mas depois você deve levá-lo ao CR para você poder examinar, para ver se essa criança realmente não vai apresentar nenhum tipo de desconforto que você realmente tenha que intervir. Então, na verdade, o que eles mostram é que esse contato pele a pele imediato, ele vai promover uma estabilização fisiológica nessas crianças. E, logicamente, quando você permite que essa mãe tenha contato com ele na sala de parto, aí essa criança teve que ir para dentro de uma UTI. Qual é a visão que se tem hoje na tentativa de melhorar todo o impacto negativo que o nascimento prematuro possa ter ali dentro daquela UTI? É justamente trazer a família para dentro da unidade, né? Trazer a mãe, trazer o pai. A criança às vezes está instável, está, né, ligada a alguns equipamentos, que você não tem como fazer um pele a pele ali, mas a mãe já vai ter um contato inicial. Assim que hoje a gente pega, às vezes, tem crianças que estão entubadas que a gente consegue. Sim. Lógico, se ela já tem uma estabilidade, você já consegue botar ela no colo da mãe, não no pele a pele, mas já põe no colo, a mãe já segura. Nossa, isso muda completamente. Então, isso vai criando vínculo, né? Isso vai mudar, vai moldar este cérebro da criança e vai gerar talvez um efeito extremamente positivo na família, né? Porque a gente sabe que os pais de prematuros, né? O medo da perda, o nascimento que pegou todo mundo de surpresa. Será que essa criança vai ter esse tipo de problema? Então isso gera um estresse muito grande nessas famílias. Então, uma das formas da gente conseguir amenizar isso é trazer eles para dentro. E, logicamente, a hora que você permite o pele a pele, você, além de estar aumentando o vínculo dessa mãe com esse bebê, essas crianças, logicamente, têm assim, uma série de benefícios aí. O controle de temperatura delas é melhor, a mãe vai ganhando mais confiança no manuseio dessa criança. Essas crianças que você permite, ou quando ela chega lá 1,250 kg, que você já tem uma estabilidade, você já permite ela ir para locais que tem enfermaria canguru, que ela fique praticamente o tempo, quase que todo naquela posição vertical em pele a pele com a mãe, você reduz muito o tempo de internação dessas crianças. O ganho de peso acelera muito a partir desse contato e desse vínculo que vai se criando, né?
E aí entra o seu trabalho, né, Patrícia? Que a gente Entra. fala, a Patrícia é a nossa ídola maior, é a Patrícia. Que Essa questão do ela é contato também fera. com a microbiota materna também. que é microbiota estimula importantíssimo. isso. É. Aí vem a colossoterapia. Não pode, a criança está instável, está entubada, não vai poder ainda amamentar. Então, assim, algumas coisas que a gente hoje, a visão hoje de quem atua com prematuro é jejum prolongado é péssimo para essas crianças. Péssimo. Tá? Quanto mais cedo ela tiver contato com o leite materno, melhor para ela. Então, o colostro tem muita imunoglobulina, tem muito fator de crescimento que vai estimular Sim. aquele intestino, funcionalmente falando. É imunoglobulina que essa criança vai recebendo. Então, na verdade, é aquela 2 gotinhas lá em cada cantinho da boca, de 3 em 3 As pessoas horas. têm uma ideia de volumetria, Não, mas não é. Não tem nada a ver com a alimentação. É quase que uma absorção pela É como mucosa. se estivesse dando uma vacina, Sim, dando um medicamento. estímulo para aquele intestino Exato. começar a formar microbiota. E, logicamente, quanto mais rápido você conseguir iniciar uma nutrição interal mínima, e às vezes o volume é muito pequenininho, mas é o pequenininho que faz diferença. Sim. Né? Então, faz muita diferença. As crianças, hoje, uma das desvantagens quando ela nasce muito precoce é exatamente elas perdem muito peso, elas demoram para recuperar peso, porque por mais que você faça aqui fora, você não consegue equiparar o que ela receberia dentro da cavidade uterina. Então, assim, tem algumas estratégias de nutrição paralelo a isso que vão tentar dar um suporte proteico rápido nessa criança, começar com dieta o mais rápido que você puder, e a colossoterapia independe de qualquer uma dessas situações, independe de qualquer situação de gravidade. Basta você querer fazer isso, você consegue fazer. E dada a importância, né? O quanto... É extremamente importante. Exatamente. Extremamente importante. A gente pratica colossoterapia lá. Exatamente. Realmente, assim, Maravilhoso. sem falar que quando você motiva a mãe a fazer a massagem, a ordenha, para que ela pratique a colossoterapia, você informa o organismo materno de que esse período gravídico terminou e que o puerperal começou. Exatamente. Ela precisa estar envolvida ali com a questão do cuidado, porque quando você precisar desse volume de leite daqui mais uns dias, ou sei lá, semanas, ela vai estar com essa produção em dia ali também. Exatamente. Né? Então, É um impacto hormonal. hormonal, né? exatamente. É uma informação que ela manda para o corpo dela cada vez que ela vai precisar fazer aquela prática, né? Para poder tirar o Interessante colosso. que esse método foi criado lá na década de 70, na Colômbia, né? Sim, é antigo. E para resolver o problema de superlotação Uhum. das UTIs. Eles viram que as crianças, a UTI lotada, a criança ninguém tem alta, e aí eles começaram a fazer esse tipo de procedimento e viram que as crianças tinham alta mais rápido, ganhavam peso mais rápido. É outra história. Muda a história dessa muda a criança, história, né? muda a história. O contato com a mãe, isso tudo muda a história daquele A prematuro. amamentação É vida, fenomenal, né? é vida. Somos Nós suspeitas, somos né? Defensoras. Somos máximas totalmente de suspeitas. amamentação. Doutor, essa intervenção terapêutica multiprofissional precoce dentro da UTI, né? O que você acha assim indispensável de intervenção multiprofissional dentro da unidade de terapia intensiva? Eu acho que não existe uma UTI neonatal que almeja bons resultados se não tiver uma boa equipe multiprofissional, né? Eu costumo brincar que o médico ele é importante, sim, porque ele acaba ditando condutas, mas não é ele que executa a grande maioria das coisas, né? Eu sempre faço comparativo do médico, por exemplo, com a enfermeira. Uhum. Com a enfermeira, eu falo, gente, eu falo assim, se você tiver uma equipe médica razoável, mas uma boa equipe de enfermagem, Bota a mão na massa, é né? que quem executa, né? Que quem tem o cuidado daquela. E que assume o bebê, né? Que assume o bebê, enfermagem muda faz isso. o Compromisso, resultado né? da sua unidade. Não tem É a menor o dúvida meu disso. bebê. É o meu Não bebê. adianta você Meu ter bebê. uma equipe de plantonistas maravilhosos se quem vai lá executar não faz aquilo como deve. Então, assim, a questão de amamentação, ou seja, vínculo materno e amamentação, o trabalho da Patrícia é, assim, espetacular. A gente realmente suspeita de falar que a gente é fã mesmo de carteirinha. E a gente vê, porque a gente vê. Não, é porque assim, eu sempre falo assim, uma coisa é você ver uma pessoa que fala bem de um assunto, né? E uma pessoa que fala bem de um assunto e que você vê na prática ela fazer acontecer, né? Aham. Então, assim, fonoaudiólogo, fisioterapia,
nossa senhora, são assim, fundamentais, né? Suporte psicológico, né? sim. Talvez não fica ali no dia a dia da UTI, mas assim, são extremamente importantes, né? Sim. Os pais vivem uma Sim. situação de estresse muito grande, que essas questões que nós falamos do método canguru, do contato pele a pele, isso já tem um impacto positivo, ameniza muito essa situação. Quando a mãe se sente mais empoderada ali no cuidado da criança, ela, logicamente, isso tem um efeito benéfico para ela, mas, logicamente, que às vezes você vai precisar de um suporte, né? Sim. Então, assim, eu acho que todos têm um papel ali de relevância dentro de uma UTI, né? Em um momento, né? Talvez um profissional mais, outro menos, mas, assim, aquilo tem que andar junto, tem que andar em conjunto para a gente poder realmente colher o resultado que a gente tem almejado, né? Senão a gente não consegue atingir os nossos objetivos, mas de jeito nenhum. Não consegue. E a gente... É incrível o trabalho de UTI. Eu não me vejo trabalhando em outro lugar, né, que não em UTI. Principalmente as neonatais e as pediátricas. Porque é como ele diz, a gente vê as coisas acontecendo. Essa questão da psicologia também, dos fatores que a gente mais identifica de dificuldade dessa mãe é entrar nesse modo maternar. Né? Porque ela teve ali todo um imprevisto. Cara, isso não estava nos meus planos. Um acidente de percurso. Um acidente de percurso. Como que eu me posiciono agora aqui? Né? Eu planejei levar esse bebê para casa e agora eu estou dentro de uma unidade de terapia intensiva, de uma UTI. E normalmente elas têm a visão de que todo mundo morre ali dentro. E não é assim. A Ana Clara falou o tempo inteiro. A gente precisa mostrar para essas pessoas que não tem só adversidades. Sim. Que um trabalho bem feito, bem conduzido. A Ana falou isso o tempo inteiro quando a gente planejou esse podcast, uma preocupação de que as pessoas não achem que a gente vai ali só para falar dos percalços, das dificuldades, das intercorrências, que a gente mostre para as pessoas que práticas bem realizadas, bem conduzidas. Eu gostei muito dessa palavra, como é que vocês falaram, do cuidado, com delicadeza, gentil. Achei fantástico essa gentileza em cuidar, porque é isso mesmo. Gentileza é sinônimo para mim de empatia, né? Se você conduz dessa forma, realmente vai dar o melhor resultado possível. Tem uma frase que eu gosto, que é assim, a abordagem multiprofissional integrada, ela vai potencializar a neuroplasticidade. E é isso que vai garantir, talvez, um futuro melhor para essa criança. E hoje acho que está muito difícil ser mãe, sabe? Com tanta informação negativa que a mídia traz, preocupação, estresse. A mãe, quer dizer, os pais, né? Eles querem quase que ser profissionais ali para diagnosticar. Imediatistas também, né? Imediatistas. Google e aquilo dá um desespero da Eles têm muita pressa. Às vezes eu digo assim, calma, hoje foi o primeiro dia que a gente estimulou o seu bebê ao seio. Vamos dar um tempo para esse bebê, né? Que por mais que a gente cuide de tudo esse entorno, ele é um bebê um pouco mais aguçado, mais você toca, ele reage mais, até ele entender que ali ele passou e que ele está seguro naquele momento, que agora ele está seguro ali. Então, é o tempo inteiro essa preocupação, fazia com que aquele pequeno indivíduo se sinta em segurança. É isso. Doutor Beto, eu não tenho... Eu sou suspeita também, né? Porque, nossa, eu tava até nervosa. Todo mundo fã. Te confesso que eu estava nervosa por esse dia, porque a gente sabe a relevância e a vultuosidade do nome do Beto na nossa região, né? Eu acho que ele, com certeza, assim, de longe, é um grande nome da neonatologia no Médio Paraíba. Né? A gente sabe que dificilmente a gente vai encontrar nesse caminho aí alguém com essa experiência, com essa expertise que o Beto tem. Então, para nós, foi uma honra ter você nesse segundo podcast. O primeiro podcast nós falamos de nós mesmo e nossa experiência. Então você é o primeiro convidado. Exatamente. Quanta honra, nós né? agradecemos. Exatamente. Então nós queremos te agradecer muito. Antes de dar a palavra para o Beto fechar e
com que ele quiser finalizar, eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, curta, compartilhe e fique de olho nos nossos conteúdos. Isso. E eu quero Isso. falar também um pouquinho, né? Porque eu ainda não conheci o Dr. Beto pessoalmente. Assim, estou encantada. Porque o senhor não é o que elas falam, o senhor é muito melhor. o senhor Então, assim, eu entendi, né, tudo e eu entendi a essência. A essência de tudo é assim, quanto antes a gente fizer, menos consequências ruins nós vamos ter. Né? Então, a prevenção é possível e é importante. O pré-natal bem feito é rico, pode salvar vidas, né? E também na odontopediatria, né? Eu vivencio isso também todos os dias. Eu não pego eles tão pequenininhos, né? Mas muitas coisas, se eu conseguir corrigir ali, né? Nessa fase inicial, Se 3, antecipar, 4, né, Vivi? 5 anos. Porque a Ana fala muito uma coisa assim, quando a gente não sabe o que a gente procura, a gente não tem olhos para achar. Isso. E o Exatamente. Senhor sabe procurar. O Senhor sabe o que o Senhor procura. Exato. Então, felizes os bebês que caem nas suas mãos, Isso. né? Porque a gente não vê isso em todas as UTIs, né? Não Não vi. vê. Não vi. Então, eu quero dizer que me sinto muito honrada de estar aqui. Amei conhecer o senhor e compartilho de todas essas questões de ser gentil com a criança, que isso faz toda a diferença, que um diagnóstico muito bem feito vai salvar muitos problemas lá na frente, né? Eu acho que todas nós aqui trabalhamos dessa forma, Sim. né? Sim, por isso estamos juntas, né, gata? Eu vou falar também. Fala. Eu vou te falar que eu não estava nervosa, porque esse cara aqui é sensacional. É um cara que sempre teve por aí para somar, né? Com uma humildade no real sentido da palavra, né? Porque grande conhecimento e sempre pronto a dividir, sempre pronto a conversar, acolher. Então, eu me sinto muito honrada, óbvio, dele estar aqui, né? Como eu disse, é uma honra eu ter conhecido o pai dele, que era uma pessoa incrível, e ele também é tal como. A fruta não cai longe do Não, pé. a fruta não cai longe. Falamos isso hoje, né? Isso, A é. fruta cai pertinho. Isso aí. Pertinho do pé. Pessoal, olha só, eu realmente estou muito assim, feliz de ter tido essa oportunidade, né, de participar, primeiro, de uma discussão, né, tão importante, né, que é falar do prematuro no mês de novembro, né? Sim. E com pessoas que a Viviane eu não conhecia, as duas eu conheço, então imagino se estão juntas, né? Porque tem afinidades, Sim. que a gente só, né, geralmente tem essa coisa de atrair, né? E com certeza todas têm um foco aí nessa questão de, não é só de ver um prematuro sobreviver, mas todos têm essa preocupação dos cuidados finos, que talvez sejam os mais simples, né? Não precisa de tecnologia, Não. basta saber o que está querendo Saber olhar, né? Saber olhar. enxergar você e tá olhar, procurando? exatamente. Então, assim, eu tenho certeza que a gente, podendo disseminar isso de alguma forma, a gente tende a contribuir, né, para os nossos prematuros. Nem todos a gente tem a oportunidade de cuidar, né? Então a gente espera, logicamente, que todos tenham esse mesmo olhar, que olhem para ele como um ser que tem um potencial de risco muito grande pela situação, né, onde ele veio ao mundo num momento tão antes daquele momento de preparo, e que ele precisa realmente de pessoas que olhem para ele com muita atenção, com muito carinho, com muito cuidado, para que ele realmente possa ter um futuro aí melhor, né? E com bastante saúde. Promissor. Isso aí. Muito obrigado, meninas. Eu que Imagina. agradeço. Nós Até a agradecemos. próxima, gente. Até a Se próxima. inscreva no Até. canal, liga o sininho, curta, compartilha, fica de olho nos nossos conteúdos. Isso aí.